Nós temos um convidado internacional que tem um voo para apanhar ainda hoje, por isso o nosso tempo é precioso e carece de muita pontualidade, não acha, Maria Rita? Eu acho que sim. Muito bem. Maria Rita, você é do teatro, é uma artista, tem algum nome artístico? Vamos lá, o meu nome artístico, se calhar... Pode ser, nós estamos em família, tudo gente boa, ninguém vai contar nada a ninguém, há confiança. É nome artístico, se calhar, funciona para agora. Funciona, porque só funciona, aliás, agora é que é para funcionar. Então vou-vos explicar. Eu há algum tempo tinha o cabelo cor-de-rosa, então a minha tia costumava me chamar de Rosita. E esse passou a ser o meu nome artístico. Rosita. Rosita. É assim. Aí eu casa do cabelo, a casa dos lábios. Não é. Eu também sou daltónico, vamos. Ora, muito bem, vamos continuar. Vamos chamar o Renato, que vai ser o nosso próximo apresentador. A Karina pediu ao Renato para vir. Tem uma surpresa. E pronto, vamos ficar com o Renato. Força, Renato. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da pessoa da engenheira Karina Oliveira, infelizmente, por motivos profissionais não pode estar presente. Então foi-me incumbida a tarefa de, no fundo, partilhar um pouco convosco aquilo que é uma visão de proximidade, certificar e qualificar em climas ou situações um pouco mais adversas, na vulnerabilidade. No fundo, aquilo que eu trago em termos de apresentação, e é uma apresentação pessoal da vivência daquilo que é a nossa escola, ou as nossas escolas, não tão uma visão académica, mas sim mais de vivência do dia-a-dia. Percebi durante o almoço, e agradecer às pessoas com quem tive a possibilidade de partilhar o almoço, que a realidade de Lisboa é muito diferente da realidade de Orem, que é de onde eu venho. A realidade dos alunos, não nos contextos, não nas práticas letivas, porque todos nós somos professores com uma grande maioria, e o objetivo é transmitir conhecimento, ensinamentos aos nossos jovens, para que eles possam exercer no futuro uma profissão. Mas percebi que os contextos de zona para zona, eu já sabia que eram diferentes, fiquei com uma perspectiva que são muito diferentes. Então será sempre uma perspectiva de uma entidade que se chama Ensignar, que é uma entidade proprietária de 2 escolas profissionais. Temos cerca de 500 alunos e que aparece no Conselho de Orem. Em termos de sumário, eu venho fazer já aqui um bocadinho no parque, quem somos, qual é o enquadramento do contexto, no fundo o que é vulnerabilidade e como é que nós encaixamos isto para conseguirmos qualificar os jovens e certificá-los, que constrangimentos ou dificuldades encontramos. O nosso projeto educativo, e não vou falar nele exaustivamente, todas as escolas têm o seu projeto educativo, está alinhado com todas as vivências e as necessidades que o mercado e as necessidades de formação da nossa área necessitam e tem a ver com a nossa prioridade. Vou falar apenas um pouquinho do nosso e aquilo que são as ferramentas que nós utilizamos que nos ajudam a atingir um determinado objetivo, que é o sucesso dos nossos jovens, equipa multidisciplinar, o ECAVET, embora um projeto educativo, e focar um pouco mais naquilo que é o plano de atividades e atividades que, no fundo, vão de encontrar aquilo que há pouco os colegas antes do almoço estavam a falar, a questão de criar ou proporcionar a criatividade dos jovens, de se envolver, de eles se sentirem úteis, em que o errar não é um erro, o errar será parte da aprendizagem. Então venho de Orem, de uma entidade que se chama Ensignar, uma entidade sem fins lucrativos,
prestam serviço na área do ensino e da formação localmente, ou seja, no Conselho de Orem. Procuramos encontrar pessoas nas cidades de qualificação da região. Esta escola está inserida no Médio Tejo, na CINT do Médio Tejo. Particularidade desta CINT, naturalmente que é um mapa que não fará grande sentido. Ele aparece aqui porquê? Porque a CINT do Médio Tejo é confrontada com 5 outros concelhos. Ou seja, nós estamos numa ponta da CINT e temos 5 outros concelhos muito fortes, inclusive Leiria, que eventualmente conhecerão, Pombal, Marinha Grande, são tudo concelhos muito fortes, ou seja, em termos de escola, é efetivamente difícil nós captarmos alunos, até porque estamos numa zona rural, os jovens vêm de zonas muito rurais. Uma particularidade, dentro da CINT, o Concelho de Orem é o único concelho que tem mais alunos no ensino profissional do que no ensino secundário regular. Nós, enquanto escola, temos no Concelho de Orem cerca de 60% dos jovens que estão no ensino profissional. Na CINT temos cerca de 30%. Ou seja, em termos académicos, em termos de escola profissional, nós temos algum peso significativo na questão do ensino profissional. Uma particularidade, uma vez que começámos um bocadinho mais tarde, eu tenho a sorte de poder acelerar com o colega cumprir o horário. Isto tem essa vantagem e assim também consigo fazer a minha apresentação um bocadinho mais rápido. Vulnerabilidade são situações que implicam risco, efetivamente, sejam elas por motivos sociais, económicos, ambientais ou outros. Muitas vezes, vulnerabilidade nas escolas é interpretado como o aluno que tem dificuldades de aprendizagem. Nós depois, um programa, um processo associado, e muitas vezes nós, enquanto professores, aquilo que assumimos é este jovem é vulnerável, ele tem dificuldades de aprendizagem. Não é única e exclusivamente isso, é para nós fundamental perceber como é que nós podemos enquadrar este aluno numa qualificação profissional e certificá-lo. Certificá-lo garantindo que, quando ele ingressar no mercado de trabalho, ele sabe exercer determinada profissão. Não basta qualificar tranquilo, certificar é nós garantirmos que ele tem condições para e sabe exercer determinada profissão. Alguns constrangimentos e dificuldades que nós encontramos, que o nosso projeto educativo visa colmatar. Naturalmente eu não vou colocar aqui o nosso projeto educativo exaustivamente. Nós temos diversas ferramentas, diversas metodologias para conseguir atenuar alguns destes fatores. Alguns deles serão comuns com a grande maioria das escolas, outros serão mais novos que propriamente outras escolas. Dos alunos, aquilo que nós notamos enquanto constrangimento tem a ver com o absentismo. Os alunos não se identificam muitas vezes com a escola, não se identificam eventualmente com o curso, têm problemas sociais e isto denota o absentismo. Temos também abandono escolar, no nosso caso particular não é muito elevado, falamos em 12%, no entanto não atinge, mais à frente falarei, não atinge aquilo que é a nossa meta prevista para no ECAVET, ou seja, no nosso sistema de garantia da qualidade. Não é elevado, no entanto, não estamos a cumprir esse ponto ou esse objetivo específico. A desmotivação, a indisciplina, percebi que a nossa indisciplina não é indisciplina. Comparativamente com o contexto de Lisboa e outros centros urbanos, a nossa indisciplina são só jovens minimamente revoltados, que passa rápido, no intervalo a seguir já está tudo bem. Não tem a ver com a disciplina na sua essência da palavra, nós não temos essa dificuldade, felizmente. E aqui, contrariamente àquilo que serão alguns defensores, o uso excessivo de tecnologias. O uso de tecnologias para nós é fundamental, excessivo, faz com que os jovens fiquem limitados naquilo que é o espírito crítico e a criatividade, porque tendem a bloquear e
não tanto a despertar ou a puxar por aquilo que poderá ser a sua criatividade. É fundamental quando o excesso, na nossa opinião, é limitativo. Das famílias, nós vivemos no meio rural, nós, porém, no meio rural, temos muitos jovens que se deslocam cerca de 3 horas de viagem, venham Pombal, Orém, depois de Orém, venham ao autocarro, para Faro, eventualmente, fazem 3 horas de viagem para vir para a escola e 3 horas para regressar. Isto faz com que o quê também? Muitas vezes os encarregados de educação por esta distância e pelo dia-a-dia se limitam um pouco daquilo que são as suas responsabilidades enquanto encarregados de educação, permitindo aos jovens também darem um pouco mais de forma leviana na escola. As famílias não têm tempo disponível, notamos, numa parte, alguma falta de autoridade das famílias e a questão financeira, os recursos económicos que são limitativos, que isso tem representação como dificuldade ao constrangimento para a escola. Falando de nós, é difícil, por vezes, a gestão de uma sala de aula com um número elevado de alunos. Penso que aí será comum à grande maioria das escolas. Temos turmas muito heterogéneas, à semelhança de Lisboa, que terá a diversidade dos jovens numa mesma turma. Connosco também já acontece. O clima escolar, por vezes, é pouco apelativo. Em plano de atividades, nós depois temos algumas estratégias que permitem reduzir esta parte do clima escolar pouco apelativo. No entanto, a escola ainda mantém um pouco o método tradicional, conforme foi apresentado também durante a manhã. Temos o método de ensino tradicional. O ensino profissional, na nossa opinião, ainda mantém um pouco de matriz tradicional, que deveria, conforme foi dito há pouco, alterar. Temos as cargas de aula, as cargas horárias, são bastante elevadas, não permite ou não liberta tempo nem às turmas, nem aos professores, que possam ter disponibilidade para desenvolver projetos com cabeça que não tivemos, proporem um ano letivo inteiro, criando ou articulando com os restantes colegas. São excessivas, é possível fazer-se, não é como nós achamos que seria ideal. O nosso projeto educativo assenta essencialmente em 4 fatores. Nós somos certificados pelo ECAVET, renovámos o nosso selo há 6 meses, fizemos parte das 8 primeiras escolas que partiram de pedra, juntamente com a EDCAP, partiram de pedra para tentarmos perceber o que era o ECAVET, de que forma é que podíamos organizar, o plano de ação, o documento de base, como é que arrumávamos, como é que não arrumávamos. Nós fazemos parte desse grupo, foi desafiante, entendemos que valeu a pena. Este know-how permitiu-nos nós não termos o ECAVET enquanto documento isolado. O nosso ECAVET aparece no decorrer do projeto educativo. Não temos um sistema de qualidade completamente distinto, ele está integrado no nosso projeto educativo. Como todos os projetos educativos, acho eu, abordam a cidadania, o desenvolvimento, o impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal, social, intercultural, procura desenvolver diferentes projetos, abordando o perfil do aluno, mas desenvolvendo aquilo que são as competências fundamentais dos jovens. Em termos de apoio à aprendizagem, para além daquilo que é feito em contexto de sala de aula, no dia-a-dia, contamos também com 3, 4 ferramentas de apoio à aprendizagem. Temos a EMAE, que corre do 54, de acordo com a educação inclusiva. Também contamos com a equipa multidisciplinar, neste caso, do Centro Local para a Promoção do Sucesso Educativo, através do Conselho do Município de Belém. Temos também equipas de saúde locais que, em termos de saúde emocional, talvez, dos jovens, ou seja, este equilíbrio emocional dos jovens,
colabora regularmente com as nossas escolas. Depois temos a CPCJ, a Comissão de Jovens, que acompanha os jovens que de alguma forma estão um pouco mais desviados, no sentido de lhes permitir a qualificação e a certificação de determinada situação ou curso. A nossa EMAE funciona, penso eu, como as demais, tem um contexto global, ou seja, neste contexto global, coordena e acompanha um conjunto de medidas determinadas em articulação com as famílias. Depois tem um foco mais no contexto de turno ou curso, cada grupo tem particularidades diferentes, e depois aborda o aluno ou o jovem como um aluno individual, tentando analisar todo o percurso e definir aquilo que são as medidas ou a sua forma de intervenção com este jovem. O ciclo, este é o nosso ciclo, o nosso gráfico da equipa multidisciplinar. À semelhança do sistema de qualidade, ele é circular, vai passando pelas várias fases, é identificado, é chamada a família, quem é que coordena, que pessoas estão envolvidas no processo, e depois será reavaliado a qualidade após cada semestre coletivo. Em Cabo Verde, há pouco falei da Cabo Verde, efetivamente é uma ferramenta, ou tornou-se uma ferramenta fundamental naquilo que é a vivência da escola, balizando aquilo que nós devemos desenvolver para atingir determinados objetivos, objetivos que nós definimos. Em concreto, existem 3 grandes objetivos: as taxas de conclusão, a empregabilidade e também os alunos que, de alguma forma, terminam os seus cursos e estão no mercado de trabalho ligados à área de formação. Aquilo que nós temos depois são pequenos objetivos específicos, abaixo de cada objetivo geral, que permitem, de alguma forma, nós conseguirmos chegar àquilo que nos planificamos atingir em cada ano letivo. Plano de atividades. Todas as escolas têm planos de atividades. É fundamental para a vivência do dia-a-dia das escolas. É importante que abordem e que sejam interdisciplinares, que sejam de uma forma vertical e não só horizontal, que permitam a envolvência de todos. Porque é que eu coloquei aqui o plano de atividades? Existem algumas atividades que nós procuramos fazer que de alguma forma desenvolvam competências dos jovens, e lhes permitam uma envolvência, criatividade e pertença à escola. Destas que eu tenho aqui destacar, Cozinhas do Mundo e Life Tour. O que é isto? Nós temos muitos projetos ao longo do ano que envolvemos alunos do primeiro ano, alunos do segundo, alunos do terceiro, em que o aluno do terceiro assume o papel da liderança, que delega nos alunos do segundo e do primeiro ano, para que no final do ano letivo consigam atingir determinado objetivo. Não fazemos só com uma turma, mas fazemos com os níveis abaixo, em que os alunos mais velhos, seja finalistas, assumem o papel de liderança e passam conhecimento e ensinamento aos alunos de segundo e primeiro. Em concreto, as Cozinhas do Mundo é o Festival de Gastronomia que nós fazemos na Escola de Fátima, em que eles têm que confeccionar durante 10 dias jantares para um número limitado de 20 pessoas, cada equipa, e os elementos das equipas são alunos do segundo e do primeiro, que eles têm que treinar com eles, têm que definir os menus, têm que desenvolver uma série de competências em conjunto, mediante a supervisão do formador, mas permitindo a autonomia e criatividade dos alunos. Temos a questão da internacionalização. Cerca de 10% dos nossos alunos todos os anos fazem Erasmus fora de Portugal, cerca de 10%. Também é fundamental para que eles sintam a sua criatividade e o seu envolvimento. Embaixada do Coreia do Sul, competições naquilo que é gastronomia diferente, desenvolvimento de dieta mediterrânica com a comunidade intermunicipal, etc. Alguns prémios locais não vou, porque todos nós, escolas, temos prémios dos quais nos representam.
nos identificam enquanto escola, enquanto mais-valia na comunidade e no futuro dos jovens. Procuramos que seja uma escola para todos e para cada um, desenvolvimento de equidade, mas gostaria de não ocupar mais tempo, mas terminar com esta frase que, no fundo, acaba por ser um pouco o nosso lema. Usa a capacidade que tens, a floresta ficaria mais silenciosa se só o melhor pássaro cantasse. É um bocadinho este o nosso lema. Todos devem cantar à sua maneira. Obrigado. Renato, pela apresentação. Muito obrigado também pela pontualidade. Estamos aqui fortíssimos. Vamos apresentar a seguir a Maria Rita. Agora vamos dar a introdução à inteligência artificial e o seu impacto, por Luís Caires. Uma salva de palmas para o Luís. Ora, estamos aqui nos processos tecnológicos e artificiais inteligentes e nós vamos aqui conversar um bocadinho, não é, Maria Rita? Oh, Maria Rita, eu sei que está aqui a sua professora favorita, chamada Maria Henriques, não é? Maria Henrique. Henrique, porque ela vale por muitas, a plural, quer dizer, vale imenso, e é a favorita. Está ali ao fundo. Não sabia que estava cá, coincidência. Uma salva de palmas para a professora da Maria Rita. Não quis tirar uma fotografia comigo agora? É assim. Maria Rita, e a sua professora o que é que dá? Quais são os módulos que dá? A professora Maria Henrique, no segundo ano, dá-nos um módulo de interpretação para câmaras. Isto é, temos a possibilidade de aprender como é que é o representar e interpretar em frente das câmaras. E dá muito bem, é muito giro mesmo, muito giro. Espetacular. Quer nos dar uma dica, Maria Henrique? Se houvesse aqui uma câmara, Maria Henrique não, quer dizer, não sei Maria Rita. Há muitas Marias aqui, Ritas claras, Henriques. Temos aí uma dica da sua professora. Uma qualquer, escolha uma. Mas é, os planos. Os planos. Olhar, nunca manter o olhar para baixo. Foi uma coisa que a minha professora sempre nos ia avisando e uma coisa que é muito importante, manter o nosso olhar sempre um bocadinho mais acima, para as pessoas conseguirem ver os nossos olhos. Nada de olhar de esquerda, então. Luís? Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer à organização este convite para falar aqui um bocadinho aparentemente sobre a inteligência artificial, que é um tema que, como está demonstrado nesta sessão sobre qualidade do ensino profissional, é um tema completamente incontornável, precisamente neste fórum. Eu tinha preparado uns slides, não especialmente desses, não aqueles slides mal feitos, este dia, sujeito, etc. Eram uns slides bastante apelativos, com as imagens, com os vídeos, mas infelizmente não é possível mostrá-lo, portanto vou tentar improvisar aqui um bocadinho. O que é que se pode hoje em dia dizer sobre a inteligência artificial? Portanto, um avanço tecnológico que acaba por ser considerado com adjetivos bastante impressionantes, tais como
uma tecnologia revolucionária, uma tecnologia disruptiva. O mundo não vai voltar a ser o que era há uns anos atrás, graças à inteligência artificial. Existem ferramentas de inteligência artificial que vão colocar em causa o modo como a sociedade pode funcionar, desde logo como é que o conhecimento pode ser transmitido, desde as crianças aos adultos, como é que podem ser formadas de uma maneira. Pode trazer alterações também no modo como a sociedade está organizada, como é que a sociedade é produtiva, produz novo conhecimento, produz serviços, produz valor, faz as coisas funcionar. Quando sempre que acontece uma revolução desta natureza, as pessoas ficam preocupadas e o tema torna-se muito interessante. Talvez o que é que possa acontecer diferente neste momento? Não é a primeira revolução tecnológica que aparece certamente na história da humanidade, já passamos por muito, não nós, mas até os nossos avós do século XIX, mais recentemente do nosso século, e sempre que há uma alteração tecnológica, ela inicialmente acaba por ser sempre um bocadinho assustadora e torna-se, existem mecanismos reativos de rejeição. Nós nos lembra das velhas revoltas dos operários, como os mulheres automáticos e das gregas, evidentemente havia pessoas que eram especializadas em manipular os piares, pegaram os nucleares, produzir as tapeçarias das roupas, e a partir de certa altura aquilo que ia ser uma máquina, as pessoas ficavam desempregadas. Portanto, há aqui este aspecto da desvalorização de uma certa qualificação que as pessoas consideram como muito importante, até por vezes caracterizadora da sua própria identidade, da sua função, o papel, o valor que tem na sociedade. Neste momento, a inteligência artificial traz novamente essas preocupações num nível completamente diferente, porque já não estamos a falar, obviamente, da automatização de uma tarefa um pouco mais sistemática, mecânica, chegando a objetos que estão no sítio e for noutro, por exemplo, não é? Ou pode escalar ou afetar com recursos de um sítio para o outro, ou modular uma matéria-prima para produzir um artefacto, mas se calhar pensar. A tecnologia pode, de certa maneira, aparentemente, desenvolver alguns raciocínios, pensar, escrever textos, gerar documentos, e, portanto, isto pode preocupar as pessoas. Mas, na realidade, é uma oportunidade um bocadinho única, porque pode ser vista como um novo mecanismo que vai potenciar a criatividade, de certa maneira, vai fornecer novas ferramentas de acelerar e potenciar o pensamento, a reflexão, a aprendizagem, a experimentação, que é essencial à aprendizagem também, a possibilidade de cometer erros e ser, de certa maneira, discutidos, despistados e exemplificados de uma forma mais imediata. E, portanto, existe uma visão mais positiva do que a inteligência artificial nos pode fazer. A inteligência artificial não era uma coisa que tenha aparecido agora de repente, nos últimos anos, que é algo que já começou a ser desenvolvido há décadas, digamos assim. A primeira pessoa que falou que a inteligência artificial foi, talvez, em 1931, um investigador chamado Alan Turing, que foi um dos fundadores da informática e da computação, e tem um artigo muito célebre chamado Podem as máquinas pensar com a computação? É uma seguinte. E ele, nesse próprio artigo, curiosamente, já levantava a questão, pois é muito bonito, mas para discutirmos isto, temos que pensar, temos que definir o que é uma máquina e o que é que significa pensar. Porque era uma máquina na altura de 31, não é a mesma coisa do que é uma máquina agora, em 2024. Na altura, uma máquina é uma coisa mecânica ou eletrónica, feita com válvulas de vácuo, ou com uma sala enorme, e pensar também na mesma coisa. Por outro lado, hoje em dia, com o advento da internet e da World Wide Web, o acesso à informação tornou-se massivo e isto é uma vantagem por um lado. Eu já não sou uma pessoa nova, mas venho para fui estudar para obter artigos científicos deste tipo. Isto era extremamente difícil. Escrever uma carta escrita para uma universidade estrangeira, depois enviar-se um relatório, uma coisa desse tipo. Hoje em dia está disponível na internet, a informação está toda lá, a informação que está na internet é a informação que é, ao reparo dela, a
informação estruturada, sistemática, validada, com um grau de profundidade, e outra não. Outra não tem qualquer grau de profundidade, não tem qualquer grau de profundidade, com um aspecto ainda mais importante, que é enquanto há pessoas, como professores, por exemplo, ou pessoas que estão associadas ao sistema científico, cultural e educativo, que se preocupam com conteúdos com a maior qualidade possível, existe na sociedade um tipo de agentes que usam essa ferramenta para utilizarem para produzir conteúdos com a pior qualidade possível e com o menor grau de veracidade e eventualmente este nos permite atingir certos objetivos. Isto não é um objeto, não é uma questão. Portanto, há um aspecto essencial que os agentes educativos devem refletir relativamente à inteligência artificial, como é que nós conseguimos criar um patamar de entendimento externalizado sobre de facto o que é a inteligência artificial, o que é que ela permite fazer, que limitações tem, que vantagens pode ter e que cada uma mais rápido possível. Portanto, aqui a questão não é tanto como é que nós inserimos a inteligência artificial, ou apenas inserimos a inteligência artificial no meio do interior dos processos educativos, mas também como é que dentro dos processos educativos podemos, se calhar, aproveitar a oportunidade para fazer uma educação para a utilização da inteligência artificial. Esta é a minha primeira parte, digamos assim, daquilo que eu gostava de transmitir. Como é que isto é possível? Portanto, como é que, neste caso, os agentes educativos podem contribuir para um maior esclarecimento sobre o que é que a inteligência artificial de facto pode trazer e pode ajudar os estudantes, os professores e a universidade em geral. O que passa é que devemos fazer um esforço para tentar perceber exatamente, num ponto de vista técnico e rigoroso, porque nós não somos todos engenheiros informáticos, nem cientistas de computação, mas é possível perceber um bocado o que é que a tecnologia nos pode dar. Portanto, todos nós sabemos que uma máquina de calcular, no princípio, permite fazer contas e ninguém duvida à partida, quando montamos um cálculo da máquina de calcular, ela nos vai dar, em princípio, o resultado certo. Eu não me recordo alguma vez na vida de trabalhar na máquina de calcular, tivesse no mercado, fizesse contas erradas. Não existe. Então, a pessoa pode descansar. É uma ferramenta que tem as suas limitações. Se calhar discutimos muitos anos se os alunos podem ou não podem usar a máquina de calcular na aula, já passaram dessa fase, a gente tem que saber utilizar. A mesma coisa se passa com a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial é algo diferente. É uma ferramenta que, aos dias de hoje, dá-nos a capacidade de, por exemplo, gerar conteúdos de uma forma extremamente facilitada. Temos estes agentes que apareceram. Vocês aqui conhecem o famoso ChatGPT, que foi o primeiro a aparecer. O ChatGPT de boa fama, digamos assim. E nós podemos dar um tema para desenvolver ou para escrever. Escrevemos um texto numa língua qualquer, português, inglês, extremamente fluente e pode também seguir alguns dos conceitos que são dados. Eu peço que nos exemplos do projeto, não vou poder fazer, mas pode fazer coisas do género. É possível alguém perguntar ao GPT montar aquela parte da resolução de um problema, por exemplo, dá um exemplo de matemática, que é mais fácil para mim. O problema é que tem uma situação problemática, primeira parte, o estudante tem que perceber o que é o problema e tem que desenvolver uma estratégia para resolver o problema. Depois tem que formular o problema numa notação matemática, depois tem que fazer umas contas e apresentar o resultado. Eu posso estar enganado, mas tipicamente a grande dificuldade que os nossos alunos têm, isto vai desde provavelmente o básico até a universidade, é perceber o problema e ter uma estratégia para o atacar. O que é que acontece? Estas ferramentas ajudam ou pretendem ajudar nessa fase. Isso pode ser uma vantagem. Pode não ser se o conceito for dado ou a forma que for sugerida para resolver o problema não for a mais correta. Portanto, é preciso ter atenção que estas tecnologias não são omniscientes e, na realidade, a inteligência artificial não é nenhuma máquina que esteja a pensar. O sistema não está a pensar. O sistema está, não vou dizer meramente, não quero ser mal interpretado, como estando a desvalorizar esta grande evolução tecnológica, mas todos nós temos a entender que um sistema desses funciona com base no treino que é efetuado numa espécie de modelo estatístico. Eu posso dar um exemplo que toda a gente conhece provavelmente, que é nas noites anteriores às eleições, há um grupo de
centros de investigação, produzem sondagem, não sei o quê, SIC, Católica, etc. Como é que aquilo é feito? Ao longo dos anos, estão detectadas tendências de voto em vários sítios. Com base nessas tendências de voto é feito um modelo matemático das distribuições que dizem dados estes fatores sociais, dadas estas faixas etárias, dada esta distribuição de género, dada esta situação socioeconómica, as pessoas tipicamente votam nesta direção. Esses modelos são refinados, nós ouvimos deles. O nosso modelo está cada vez mais preciso. Vamos ouvir isso desde há décadas, certo? Bom, antes das eleições, são feitas umas sondagens ali à boca das urnas, são pedidas mais a bom começo e depois é fornecida uma previsão do que vai acontecer. Ora bem, esse plano matemático não produz essa previsão com base num raciocínio profundo sobre a situação política do país, nem sobre, de facto, os problemas das pessoas, nem nada disso. Nada, certo? Pega num conjunto de números, os números têm um certo andamento, dão origem à formulação de uma certa função matemática, e essa função matemática diz que provavelmente vai ser o partido tal, X, Y, Z, vai ter os votos. Portanto, faz uma previsão matemática. Qual é que é a analogia que acontece com a inteligência artificial? Curiosamente, isto talvez seja o grande mistério da postagem desta tecnologia. Ninguém sabe exatamente como é que funciona. A verdade é esta, ninguém sabe. É possível, se nós treinarmos um modelo destes matemáticos com uma quantidade gigantesca de dados, de certa maneira aprende a reproduzir sequências de palavras que, quase por magia, nos parece um texto correto, racional, muitas vezes correto. A maior parte das vezes correto. Mas nem sempre, porque não dá por trás qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de perspectiva científica. Portanto, é preciso nós compreendermos que, quando utilizamos estas ferramentas enquanto no contexto de aula, por exemplo, faz todo o sentido, portanto, é impossível fugir à realidade. Em uma altura em que se falava, podemos autorizar, temos que proibir, é evidente que todas essas questões são complexas, mas a partir deste elemento de criar barreiras à utilização, ferramentas estão completamente divulgadas na sociedade, portanto, temos que as absorver e temos que, progressivamente, fazer entender melhor. Lá está que este tipo de tecnologia, cada vez podemos imaginar, cada vez vai se refinar mais, tal como o modelo das eleições, um futuro com mais informação, com novas tecnologias, seguirá cada vez a aperfeiçoar mais e no limite, nós todos que aqui estamos nos podemos tornar desnecessários porque tudo nos aprendeu também. Mas isto é pouco provável por vários motivos. Primeiro, porque estes modelos, muitos deles, mais recentes, já foram alimentados e treinados com a informação disponível em toda a internet desde que foi criada nos anos 80. Digamos assim, já ninguém aprende desta forma, nós não aprendemos assim. Não é? Sendo alimentados, injetado no cérebro toda a informação que está neste futuro. Desporto, eventos políticos, filosofia, matemática, linguagem. Imagina. Estes modelos são uma espécie de modelo omnisciente que absorveu a informação toda e é capaz de dar essa informação. E a tecnologia atingiu o limite deste estado com esta informação. Prevê-se que isto é uma essência como um modelo matemático funciona para obter um ganho incremental, ou seja, para que o modelo seja, por exemplo, melhor mais uma ou duas vezes, é preciso duplicar a quantidade de informação. Ou seja, nós precisamos agora ter quantidade de informação equivalente ao dobro de informação que já está na internet para obter um ganho marginal, e assim sucessivamente. Porque essa informação já não existe. E, portanto, o que é que acontece? O responsável máximo da OpenAI, que é a empresa que está por trás de todo este movimento tecnológico e sociológico, não é só um movimento tecnológico, está por trás também do movimento, de certa maneira, ideológico que deve ser organizado, já disse, isto provavelmente não vai ser possível continuar com base na assimilação de mais e mais dados, porque não temos, portanto, temos que voltar um bocado aos primórdios da inteligência artificial e recuperar aquelas técnicas que se começou a pensar que deviam ser no fim dos anos 50, quando foi criado o termo de inteligência artificial e quando alguns investigadores na altura começaram a pensar no problema. Bom, isto é como é. Existem também
utilizações de inteligência artificial que se começam a revelar um bocadinho, digamos, perniciosas para o funcionamento social. Todos nós conhecemos a fabricação disso. Eu tinha aqui um exemplo engraçado, mas também tinha preparado, perguntei a um destes chatbots do Facebook. Por favor, redige-me uma notícia sobre a primeira edição do Seminário Internacional de Unidade do Ensino Superior, em cuja sessão de dia 10 de maio de 2024, em cuja sessão de abertura esteve presente o professor Jean Piaget, e no qual fez um anúncio especial sobre a metodologia que ia revolucionar o ensino profissional nos próximos 5 anos. Eu não vos posso mostrar, mas o chatbot escreveu uma notícia que foi muito popular e até detalhou qual é que era a contribuição do Jean Piaget que dava aqui hoje de manhã para o futuro do ensino pedagógico. Isto, vou abrir aqui uma frase, ai que horror. Isto não é horror, isto é a riqueza criativa. Isto é a riqueza criativa da inteligência artificial. Nós temos que conhecer porque a grande vantagem destas tecnologias, se calhar, não vai ser tanto na resolução dos problemas concretos, porque as pessoas rapidamente se vão perceber que não são muito fiáveis, como é que é, etc. Mas são ferramentas excelentes do ponto de vista da criatividade, de explorar a criatividade. Produzir rapidamente um texto que pode ser alterado. Satisfazer uma curiosidade dos estudantes sobre uma questão qualquer, ele tem que estar alerta, tem que verificar as fontes, tem que experimentar, tem que verificar se aquilo é efetivamente correto. Se isso for feito, é de facto uma vantagem fantástica, vai ter que ser explorada o mais possível e que vai com certeza trazer frutos. Do ponto de vista mais concreto, se nós vimos o aparecimento da inteligência artificial dentro do contexto da evolução que nós assistimos durante a nossa vida das tecnologias de informação, que nós pensamos hoje em dia, por exemplo, no tão simples quanto editar um texto. Nós usamos um processador de texto, um programa tipo Word, conseguimos formatar e editar. Nós já não nos lembramos do tempo dos nossos pais e avós que tinham de escrever à máquina, com uma fita, e quando era preciso corrigir, era preciso andar para trás e apagar. Aquilo depois se faz de cut e paste, é impossível. O texto escrito, só por marcar uma palavra, o que é que se perdeu? Perdeu-se uma certa capacidade, talvez o alcance de planear um texto antes de escrever ao detalhe e depois de ter escrito sem impecável. Já ninguém sabe fazer isso porque não é preciso. Existem outras ferramentas. Agora, como já existe, os processadores de texto em que as pessoas estão a escrever, ele está ao lado constantemente a sugerir um novo tema. Olha, aqui esqueceu-se de referir a este aspecto. Nós temos aqui várias alternativas. Portanto, podemos imaginar a inteligência artificial como uma espécie de prótese cognitiva, mental, que vai avaliar as nossas capacidades e que terá que ser devidamente apresentada, estudada, praticada, e há muitas coisas nem sempre ninguém sabe fazer, são coisas novas. Há aqui uma grande imagem para explorarmos isso. E pode ser também um mecanismo de motivação e de catalisação junto de inclusão, inclusive, de nivelamento de oportunidades, na medida em que todas as pessoas têm o chance de criar para poder informação, o nível de impacto já é bastante mais evidente antes deste tipo de ferramenta estar disponível. Eu não sei, não tenho nada a contar no tempo, mas se calhar vou ficar por aqui. Não sei se estou... O tempo está ótimo, Luís. O tempo está muito bom. Mas está ótimo. O Luís está espetáculo. Pronto. Então, nesse caso, de qualquer maneira, eu penso que vou terminar. Não sei se algum dos colegas queria fazer uma questão. Ou duas. Se não, eu vou estar aqui também no próximo colega que vamos falar. Muito obrigado, Luís. Isto é uma inteligência artificial pontual. Ganhámos aqui. Muito bem, Maria Rita, vamos seguir, que estamos a ganhar o tempo para a próxima apresentação do ensino profissional, estigmas e oportunidades. E vou chamar a Joana Teixeira e a Maria Caldeira. Uma salva de palmas.
Vamos fazer aqui uma sondagem, ok? Não vai ser uma sondagem muito inteligente, mas vai ser uma sondagem. Vamos questionar aqui alguém ao acaso se já usou o chat GPT. Ora bem, força Maria Rita, já usou? Já usei. Ok. E foi para que assunto? Há tantas coisas, responde tudo. Tipo, tantas coisas. Muito bem. Traduzo lá muitas coisas. Ok, muitas coisas eu nunca usei. Pronto. Também não sou muito. Pronto, também não podemos ser tudo, não é? A pessoa já é meia paterna, não pode ser muitas coisas. Já chega. Muito bem. Joana, estamos em pulgas. Força. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite por estar aqui presente e também por estarem presentes aqui a ouvir-nos neste dia tão especial para o IDES. O meu nome é Joana Teixeira e, entre muitas outras coisas, sou psicóloga no IDES, no Instituto para o Desenvolvimento Social, já desde 2018. Muita coisa já foi dita sobre o ensino profissional, de várias perspectivas ao longo do dia de hoje e neste painel, no fundo, aquilo que queremos ou que vamos passar será uma perspectiva mais prática e daquilo que vivenciamos no dia-a-dia, daquilo que é a realidade do dia-a-dia que se vive também na escola. Para isso, trouxe aqui alguns dados para depois também podermos refletir e conversar um bocadinho sobre isto. O início do ensino profissional, isto já foi falado aqui hoje, foi aqui mais nos anos 80, no final dos anos 80, e no fundo acabou por cativar muitos alunos que queriam ingressar no mercado de trabalho. E, portanto, acabou por recolher muitos alunos, ou cativar muitos alunos, com um historial de reprovações grande e até mesmo de abandono. Alguns dados até de 2020 dizem-nos que os diplomados no ensino profissional, ainda atualmente, têm uma idade média mais elevada e as famílias têm um menor nível de escolaridade. Falámos disto inclusivamente de manhã, do facto de a condição socioeconómica das famílias ser um preditor do sucesso escolar dos estudantes. Bom, tudo isto trouxe aquilo que nos trouxe aqui hoje ao nosso painel, que é o ensino profissional foi então visto como uma alternativa para terminar o ensino secundário, porém uma alternativa não tão válida quanto o ensino científico ou humanístico. Isto trouxe-nos um estigma e preconceitos que até hoje prevalecem até hoje e que nós, infelizmente, do meu ponto de vista, obviamente, continuamos a sentir todos os dias em comentários tão simples como: eu estou numa divulgação, numa feira, e dizem professores, vocês têm uma escola profissional, ainda bem, é que eu tenho lá os meninos coitadinhos, precisam mesmo de ir para lá. Muitas vezes pais que têm reuniões na nossa escola e que nos dizem: ela queria muito vir para aqui, ou ele queria muito vir para aqui, mas tem tão boas notas, não queria nada. Eu acredito, de facto, que nós conseguimos desmistificar estas questões, portanto, nós trazemos muitos pais para a nossa